Que fascínio é o meu domínio? Bem-vindo, bem-vinda ao Procura da Alma ou Procura da Alma, a série aqui da Comunidade Cristã das Boas Novas de Atibaia. Então, bem-vindo, bem-vinda novamente. Que fascínio é o meu domínio é o tema do Procura da Alma de hoje. Então, lembrando que a gente já teve uma de introdução, já teve uma falando sobre, na real, qual é o meu Deus funcional. É um remédio meio amargo, aquele lá que a gente teve que tomar ou ainda está tomando, e sempre tem que voltar sempre para esses assuntos, para deixar Deus trabalhar com o nosso coração, a nossa alma. E hoje nós vamos falar de algo que vem dali também. Que fascínio é o meu domínio, o que eu domino, o meu lugar, as minhas coisas, as minhas regras, né? Meu lugar, minha gente, minha regra ou minhas regras é o tema aqui de hoje, beleza? Você vai perceber claramente que isso vem já pelo empuxo do outro tema que a gente tratou sobre coisas que dominam o nosso coração, e aqui o que eu domino, que fascínio que é o meu domínio. Eu domino isso aqui, então meu lugar, minha gente, minhas regras. Então esse papo é com você, é comigo. Peço para que Deus fale com você e mostre de novo, ou mais uma vez, ou profundamente, ou talvez hoje seja algo aí que vai começar a acontecer no seu coração, de Deus mostrar algo da tua alma que precisa de cura, tratamento. Vamos juntos nessa, tá bom? Você com certeza já deve ter visto algum filme de prisão, de cadeia penitenciária, ou um documentário, reportagem na TV, já leu a respeito, te contaram sobre isso. Talvez você tenha alguém na sua família que passou por isso, esteja passando, talvez você que esteja vendo, né, já passou por isso, ou está passando por isso. Mas é interessante que, com todo respeito às pessoas, ao ser humano, mas ao entrar, ao ver, né, imagine-se entrando ali numa penitenciária, você repara que há grupos, há uma aglutinação em volta de certos interesses. E eu não estou falando nada de político aqui, de nada demais, só estou falando que você consegue perceber a ala dos tal coisa, a ala dos tal coisa, a ala da tal coisa. E aí você percebe que as pessoas vão se juntando em volta dos mesmos interesses. Mas o mais interessante aqui, que você pode falar, nossa, é mesmo, nunca tinha percebido isso, ou tinha, mas não me veio à cabeça, é que mesmo essas pessoas consideradas pela sociedade como pessoas que precisam pagar pelo que fizeram, pensando aqui só em quem está sofrendo isso justamente, mesmo essas pessoas que fizeram o mal, que tem que pagar ali na lei, elas têm entre elas, perceba que tem uma ética ali no meio de penitenciária. Você consegue perceber claramente que um certo tipo de malfeitor, ele está abaixo dos outros quando o que ele fez é considerado por todos ali, ou pela maioria, algo que não tem perdão, algo que merece ali uma punição deles mesmos. Então, um próprio tribunal que se forma dentro de uma penitenciária que já vem já vem com a lei interna, a ética interna já diz que tal coisa merece isso, e já é praticada a justiça ali. É o caso de estupradores quando entram em penitenciárias. Se eles não são colocados em locais especiais e protegidos, eles sofrerão algo na mão dos outros que estão ali. Perceba? Então, tem um lugar com pessoas e uma regra interna. Se a gente esticar essa analogia, ou na verdade essa é uma realidade, você sabe disso, se a gente sair para fora daqueles muros e para o âmbito da sociedade, para a vida, o dia a dia das pessoas justas e certas, e você vai ver que
Todos nós temos um lugar, uma gente e umas regras que a gente segue, uma ética, uma coisa que a gente sempre lidou com isso ou lida com isso e acha que tal coisa é um absurdo, mas tal coisa está certa, onde já se viu tal coisa e é o normal, porque o ser humano é um ser criado com uma moralidade, ele sabe ou ele acha, ele percebe o que tem de bom e o que tem de ruim, mas algo precisa ser mostrado ali, realmente uma guia, realmente uma base sólida com o que é a verdade, o que é bom e o que não é, e não o que cada grupo determina por si mesmo. Mas você sabe, a gente vive isso, né? Em cada família tem algumas regras que às vezes nem são ditas, mas para algumas famílias é muito estranho, muito ruim, é imperdoável tal coisa. Para outras é mais tranquilo e mais de boa outras coisas. Então nós vivemos num mundo que é fascinante o nosso domínio, como nós dominamos. Deus criou o homem quando tudo era bom, tudo era belo, tudo perfeito. Ele criou o homem sim para viver num lugar, viver com uma gente, viver com algumas regras. De novo eu volto para Gênesis 1:26 e eu faço isso bem rápido, tá? Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O primeiro verbo que vem depois disso é domine ele sobre os peixes do mar e por aí vai. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus, homem e mulher os criou. Percebe? Então Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, transmitindo, refletindo a imagem dele mesmo para a criação. E aí, a primeira coisa que ele diz é domine, né? Então, quando a gente é natural da gente que a gente queira exercer domínio e influência e fazer as coisas do nosso jeito, mas era para ser do jeito de Deus. Então, o homem e mulher Deus criou. Então, nossa gente, não era para serem pessoas isoladas, era para ser povo. Então homem e mulher os criou, e toda a Bíblia vai apontar para algo muito maior do que só o casamento, que é a comunidade, que são pessoas vivendo juntas e se complementando. Então o domínio, viver mais de uma pessoa. E aí você vê no Gênesis 2:15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim, um lugar, meu lugar, minha gente, minha regra. Mas calma aí, o que ele tinha criado o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar, né? Não só proteger, mas também produzir coisas, cultura, certo? Todas as nossas vocações vêm daqui, não só ficar no cantinho, não posso perder dinheiro, não posso né, criar, investir, empreender, é do ser humano desde o início. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá, ou morrendo morrerás lá no hebraico, morrerás, né? Deus deixou bem claro para a gente que na verdade o lugar é dele, a gente, as pessoas são dele e a regra é dele, as regras são dele. Então realmente tinha isso, tinha um domínio, e a gente, talvez você que é mais tenha mais aí um contato com religião, com cristianismo, você já sabe do que está sendo tratado aqui, reino. O reino já estava ali na criação. Então tem um lugar, tem pessoas e tem regras, tem uma palavra, tem o que é e o que não é. Deus falou, coma livremente, faz o que você quiser. Então são as palavras que estão saindo da boca de Deus. Mas não faça tal coisa, tem uma ética, tem o que não pode, o que é moralmente ruim, não pode fazer isso, aquilo você pode. E essa é a nossa aliança, disse Deus, para o homem transmitir para a mulher, então para a humanidade. Então sim, tem um lugar, tem uma gente, tem uma regra, debaixo de um rei, debaixo de um dominador, amoroso, bondoso, mas mesmo assim no controle e mandando realmente. Quem mandaria, quem estaria no controle é Deus, porque não aquilo, mas tudo aquilo sim. Acontece que o ser humano quis ouvir outra voz, a voz do inimigo, a voz do diabo, e quis, veja só,
a serpente, ou o diabo, ele não possuiu Eva nem Adão, ele não, teve um negócio, ele só falou, e aí, vocês não querem fazer do jeito de vocês, não? O que Deus falou? Aí ele achou a brecha na dúvida ali, na falta de informação correta, falta de Bíblia, né? Eu sinto que Deus falou tal coisa para mim. Tá, então o diabo aproveitou da informação errada, achou a brecha e falou, não, se tocar, não, Deus não falou tocar, ele falou se comer. Aí a mulher deu uma informação errada, foi a brecha que o diabo precisava, falou, não, olha, e vocês vão fazer a coisa do jeito de vocês, é do jeito de vocês, vai ser legal, vai ser o seu povo, seu lugar, suas regras, vai lá e arrebenta, acontece, brilha. Agora é a tua hora, se consagra Eva, se consagra Adão, humanidade, vai lá e, poxa, tira mais uma foto, coloca lá no Instagram e fala os novos donos do pedaço com a fruta, né? Provavelmente um figo, enfim, irrelevante. O que é relevante é que a humanidade preferiu ouvir outra voz e no final das contas é o que a gente quer fazer, a gente quer ter o domínio e aí a queda. Aí é querer redefinir o que é bom e o que é ruim, o que realmente significa as coisas. Não. Realmente, acho que Deus se enganou em tal coisa, deixa eu dar uma ajudinha aqui, né? A gente vai ser aqui, ó, como Deus, a gente ajuda ele nesse empreendimento aqui. A gente já era corregente, a gente já iria corrigir. A humanidade já iria representar Deus na Terra. A gente já tinha o mais alto dos cargos e a gente quis mais, como a própria serpente ou o diabo, que quis ser igual a Deus. Aí, rapaz, esquece. Queda para todos nós. Então, você percebe que o que a gente está falando aqui hoje, sobre meu lugar, minha cultura, isso é uma coisa, tá? Vamos explorar isso. Minha gente, meu povo, outra coisa. Minha regra, né? Minha palavra. Então são essas três coisas aqui que vão mostrar o nosso domínio, o meu domínio. A gente vai perceber que essas coisas com certeza estão relacionadas àquele outro assunto que a gente teve, que é do meu Deus funcional, quem é que manda, quem é que... Eu quero ter o quê? Eu quero ter alegria, sentido de vida, identidade, vou redefinir essas coisas com as minhas mãos. Se eu tiver tal coisa, tal pessoa, tal grupo, tal etc, acontecendo na minha vida, aí sim eu vou ser feliz, e essas coisas vão borbulhando no nosso coração e elas vão passando para frente de geração em geração, de cultura para cultura, de família para família, de grupo para grupo, e agora nesse mundo que a gente vive, de clique em clique, de compartilhada em compartilhada, de briga com briga, de fulano com fulano que não gosta daquilo, a gente vai pegando os falsos deuses do outro e vai fazendo nossos também. Então, qual que é, meu amado, minha amada, meu querido que está assistindo isso, qual que é o seu fascínio e o seu domínio? O que você considera como seu lugar, sua gente, suas regras, as suas regras, ok? Porque isso, daqui a pouco eu falo qual que é o estrago que pode causar na nossa vida. Vamos falar aqui sobre, primeira coluninha, sobre meu lugar. Meu lugar, minha gente, minhas regras, meu lugar. Isso tem influência na nossa vida? Claro que tem. O que eu estou falando como meu lugar? Meu lugar, minha cultura, meu país, né? A gente falou como os falsos deuses do Brasil, eles vão sendo incutidos na gente, e a gente não pode ver um feriado emendado que a gente já está pensando numa escapada, numa festa, a gente não está pensando em fazer discípulos, trabalhar para a glória de Deus, a gente está pensando no Deus da nação, que é festa. E essas coisas vão entrando na gente, vão sendo incutidas. Não estou falando que descanso é ruim, ainda mais nesses dias de loucura que as pessoas jogam cada vez mais coisa na gente e a gente tem que corresponder ao lucro dos outros. Calma, né? Vamos separar as coisas. Então use o teu feriado para descansar sim, para ter tempo em família, não entre na loucura, no barulho do mundo, isso é uma coisa. Mas veja como a gente
A gente parece que nem tem escolha. Se não fosse a pandemia, a gente não pode ver um feriado. Esse carnaval que o povo fica se metendo na prostituição, na promiscuidade, não sei o que. É verdade. Mas você vai fazer o que com o carnaval? Eu vou fazer minha festa, eu vou fazer meu churras, A gente parece que não tem nem chance de respirar. Por que então a gente não vai trabalhar? É facultativo. Então, essas coisas têm influência sim na nossa vida. Então, o meu lugar, minha cultura, o meu país, na nossa comunidade, nós já temos 2 pessoas. Era só um membro, agora já são 2 membros que vieram de países diferentes, que têm a nacionalidade de fora do Brasil. E a cultura, o país, estão falando de todos, traz coisa pra gente sim. E isso pode estar o tempo todo fomentando coisas na nossa vida que não são necessariamente o que é do lugar de Deus, da gente de Deus, do povo de Deus e da palavra de Deus, ou, trocando em miúdos, o reino de Deus, não necessariamente as coisas do meu país, a pátria. Calma aí, minha gente. Então deixa eu continuar. Meu país, minha cidade, minha descendência, minha região, tudo tem um pouco a ver aqui, né? Então, meu país vai influenciar minha cidade, meu estado, minha cidade e minha região, minha descendência. Eu sou filho de não sei quem, que é neto, que é da família, que é... Uau, que legal! Muito legal mesmo honrar as nossas tradições e tal, mas até certo ponto, porque quando isso influencia a nossa vida a ponto da gente não entender o que é a vida de Deus, qual que é a ética de Deus, a gente vai viver a ética do nosso país, da nossa cidade, da nossa região, da nossa descendência, ok? Então, a nossa cidade, a nossa cultura, falando aqui de onde eu vivo, ela traz coisas e influências para a minha vida que não necessariamente são da cidade de Deus, tá? Não vamos demonizar nenhum país, estado, cidade, região, não podemos fazer isso, porque em cada lugar, por causa da imagem de Deus no homem, vai ter coisa divina, mas também por causa da queda vai ter coisa caída, vai ter coisa pecaminosa. O excesso de festa, o quebrado no sexo que a gente tem no Brasil é pecaminoso. O sexo não é pecado, foi feito para o homem e a mulher desfrutarem no casamento, com certeza. Mas como nós estamos prostrados diante desse Deus, falso Deus, no Brasil, é impressionante como isso deforma o brasileiro, deforma a gente, vai deixando a gente em pequenos monstros caminhando por aí. Ok? Então, mas tem coisas legais na cultura, mas tem coisas que não são legais. Agora, a pergunta para você, falando sobre procura da alma, é o que a tua alma procura de salvação do teu país, da tua cidade, da sua descendência. Eu sou 15ª geração de judeu, de não sei o que. Eu sou japonês com orgulho, eu sou italiano, olha o meu sobrenome. Ei, não sou qualquer coisa. Cara, isso deforma você. Tá entendendo? Quando você consegue ler o que está aqui com tranquilidade, você vai ver que não era nada disso, não era sobre isso. Até a gente ficar levantando bandeira de Israel e de judaísmo à toa não faz sentido com o que Deus estava mostrando aqui. Leia tudo, com Jesus no centro, e onde isso está explodindo aqui, você vai ver que não é por aí. Então o nosso lugar, o meu lugar, eu sou o quê? Isso pode estar influenciando a tua vida e trazendo doença para a tua alma, porque você quer o tempo todo. Tem culturas que são mais combativas, elas têm que falar na hora, elas têm que brigar, elas têm que se armar. Gente, isso é de Deus? Igrejas nos Estados Unidos tem bandeira, e tem a bandeira do país na frente, e aí, cara, mas aqui é sobre o reino de Deus ou é sobre o reino americano? Você claramente está vendo que tem só de eu falar isso, você claramente está vendo que a gente copia um pouco os Estados Unidos e tem esse falso Deus agora já querendo assumir o Brasil. Não estou falando só de uma figura, mas esse sentimento de que o nacionalismo a gente tem que combater, e isso facilmente vira um falso Deus e deforma a gente.
E a gente vira monstrinho para tratar com o outro ser humano, humano e humano e humano. Quando a gente deixa o meu lugar, a minha cultura exercer fascínio na gente, o outro é menos, o outro é coisa, o outro. Alô, racismo. Não só nesse sentido de meu lugar, minha cultura, mas a minha casa, minha família. Isso gera domínio na gente, ou a gente também quer exercer domínio da mesma forma. Como fui criado, como esse lugar casa, esse lugar família, funcional ou disfuncional, criou algo na gente que a gente carrega de doença também, de coisas da nossa alma que a gente fica repetindo e exercendo domínio, exercendo coisas em cima dos outros também, ou vivendo um monte de coisa na nossa vida, repetindo na nossa vida, não conseguindo viver a plenitude da vida de Deus, porque a minha casa, o meu lugar, a minha família exerceu um domínio tão forte em mim que eu não consigo sair desses ciclos. Agora, as outras gerações já conseguem, a gente está afetado demais por um lugar que é muito maior do que o país, a cidade, ali as quatro paredes da família, é a mídia social, esse é o meu lugar. Né? O Face, o Insta, o YouTube, o LinkedIn, tem um lugar que você fica ali e aquilo exerce domínio em você e você também exerce domínio dessa forma doente, é exercido sobre você e doente também é exercido sobre outros, porque isso claramente vai levar para a tua gente, a tua galera, o teu povo, certo? Tá tudo ligado aqui, meu lugar, minha gente, minha palavra, o meu domínio. Isso adoece a gente. Então você que, cara, o teu lugar, qual que é o teu lugar? Meu lugar é a mídia social. Eu não saio da mídia social. Eu não saio, talvez você mega empresário, eu não saia do LinkedIn. Cuidado, isso pode estar deformando você e você também vivendo esse tipo de mentalidade. Sempre é business, sempre é contatos, fazer negócios, porque o que daí, tendo muito contato, que a gente vai ter muito dinheiro. O mundo todo é o nosso lugar por causa da internet. Então, o reino não é o reino de Deus, é o reino do mundo. A minha gente não é a gente de Atibaia, é a gente do mundo. E eu nunca me conecto com ninguém, nunca vejo os problemas da cidade, nunca faço discípulo aqui. Eu tenho minha gente no mundo todo e aí eu não tenho nada também, né? Às vezes tem um lugar, o meu lugar, para alguns, falei de gente mais nova aqui, que o lugar é o mundo todo, as mídias, tudo. Agora tem algumas pessoas que o lugar delas é o passado. O reino delas ficou lá no passado. E o lugar delas, na mente delas, às vezes é um trauma, às vezes é uma coisa que não conseguiu mais conectar no hoje. E o lugar que vive é no sonho, é no passado. É lá atrás, lá em 1970, querido, aquela época. Então ficou, é um lugar lá no passado. Isso pode estar adoecendo, ou já te adoeceu faz tempo e você não percebeu. Não deixou Deus abrir os seus olhos para o lugar que Ele está te dando agora. Então, meu lugar pode estar, esse campo aqui de ideias que eu estou falando, pode estar trazendo doença sim para a nossa alma, para o nosso coração. A minha gente, meu povo, então tem tudo a ver com o meu lugar. Então, o meu povo, quem que é pensando no país? São os brasileiros da cidade, a pessoa da minha cidade, ou os meus amigos. Eu não ligo nada para aquilo outro, mas meus amigos, essa é minha gente, né? Pensando em mídia social, quem que é o meu povo, minha gente? São os meus contatos, é a galera no WhatsApp, é a galera lá no Face, é a galera que, caso você não tenha percebido, que fica brigando junto com você sobre o outro coisa lá. Então a minha gente é a direita, a minha gente é a esquerda, a minha gente é os conservadores, blá blá blá, precisamos ter armas, ou precisamos de não sei o que. Não, a minha gente é não sei o que. Cara, esse é o reino de Deus? Isso adoece a gente. Para quem desconectou de igreja ou nunca conectou direito, a tua gente é talvez os teus amigos ou uma parte da família com uma parte de amigos. Talvez para quem fez parte de
projetos muito legais aí de igrejas que foram para-eclesiásticos, que não estavam dentro da igreja. Era um negócio que sempre quis falar, não somos de igreja, não somos de igreja, não somos de igreja. Então, quem que é a gente? A galera do projeto. É o projeto Missionário X, é o projeto Grupo Musical Y, é o projeto de teatro Z, é o projeto de ação social XYZ, é o projeto tal, é a missão tal, é não sei o quê, mas de fato essa é a tua gente. E talvez por essas relações muitas vezes disfuncionais e sem nenhum tipo de pastoreio e nem cuidado, discipulado uns com os outros, são pessoas que vivem doente no mesmo lugar mental, com a mesma gente que não é é muito pequeno para falar que é reino de Deus e não vive as relações do reino de Deus que Deus propõe na igreja local, por exemplo. Os meus coworkers, a galera do trabalho, essa é a minha gente. Eu não pessoal da família, sei lá, pessoal não gosta de igreja, não gosta daquilo não. O pessoal do trabalho é da hora, pessoal do trabalho, essa é tua gente. Eu não gosto desse negócio de Deus, de igreja, não. Que isso? Mas você vai ver, tá religiosamente com a galera do trabalho, falando das mesmas coisas, a respeito das mesmas soluções para o mundo que é. Então sim, você não gosta de religião X, mas você tem a sua religião Y. E tem a sua igreja, que é essa galera aí que você está sempre. Essa é a tua gente. Então, meu lugar, minha gente, minha regra, minha palavra, meu discipulado. Então, tá tudo interligado. O que eu sempre ouvi lá em casa, lá na minha família, o que eu sempre ouvi é a minha regra hoje, é a minha palavra hoje, é o que eu aprendi. Eu nem tive, sabe, você tá repetindo coisa aí que você fala, nossa, igualzinho meu pai, igualzinho minha mãe, eu falei que eu nunca seria assim, tô aqui fazendo isso. A sua palavra hoje, as suas regras hoje, elas são derivadas, podem ser, do que você sempre viveu e ouviu na sua família, né? O que você ouviu milhões de vezes em casa, ficou na tua mente, no teu coração, você repete, você fala, você já vive com essas regras, com essa ética. Lembra do exemplo lá do presídio? Esses são maldosos, esse aqui não, esse aqui é bom. Acontece na nossa casa, a gente ouve tanto, tem tanto uma coisa acontecendo que a gente vai ter essa palavra também dentro do nosso coração. Às vezes eu não ouvi, ou eu ouvi coisas que eram até bonitas, mas eu vi meu pai e minha mãe fazendo outras coisas. Então a minha regra é o que eu vi. Tem o Alexandre o Grande que fala, vi e venci, veni vidi vici, né? Para quem aí gosta de história. Então aqui não é que eu ouvi na minha família, é que eu vi a minha família fazendo, eu vi minha mãe fazendo. Eu vi meu pai fazendo, então eu vivi e fui vencido, né? Não é trocadilho. Eu vi na minha família repetindo essas ações o tempo todo. Eu vivi o tempo todo certas coisas na minha família. Eu fui vencido, né? Eu fui formado sem perceber por essas coisas. Qual que é a regra da tua vida hoje, do teu coração? É isso. Pode ser que seja isso. Você viveu uma família disfuncional que o tempo todo era briga, que era um falando mal do outro, que era não sei quem, aí um faz amizade com um, na própria família, hein? Aí, mas fala mal do outro, da irmã, do vizinho, tem que ser da família, da tia, do primo, do irmão mais novo, não sei o que, tal. Aí depois de 2 semanas, essas pessoas que estavam de bem falando contra a outra aqui, aí essas aqui estão de mal, então essas aqui vêm para falar com essa aqui. Ficou complicado? O ser humano é complicado. E aí você viveu tanto isso que você não está percebendo que essa virou uma regra do teu coração. Você foi deformado pela essa regra, esse estilo de vida. E esse já é o teu jeito, a tua palavra já é assim. Um dia eu te amo, querido, querida. Dá 2 semanas você está falando mal daquele que você estava odiando. O que mais que são
coisas que são minha palavra, minha regra, meu discipulado, tradição e valores da própria família, dos grupos, das igrejas, de época, tradição e valor. Não, não pode tal coisa. Por quê? Porque sempre foi assim. Essa é a tua regra, essa é a tua palavra. Tá vendo como isso está o tempo todo em xeque contra a palavra de Deus? Que mais? A minha ética, o meu trauma virou a minha palavra, virou minha regra. Eu não posso, nunca confie em homens, porque eles fazem isso. Não, nunca deixe alguém se aproximar, porque toda pessoa, eu prefiro cachorro do que pessoa. Por quê? Foi traumatizado, agora virou uma regra na tua vida. Todos os seres humanos são pecadores, mas será que todo mundo vai fazer mal como aquela primeira pessoa te fez? Né? Virou uma regra para a tua vida. Meu instinto, meu querer, esse é minha regra, minha palavra, meu discipulado. O que eu quero é lei para mim. Eu quero tal coisa. Não, mas não, eu quero, vou fazer. Qual que é a regra da tua vida? Teu coração manda aí, você faz o que você quer. Não estou falando que isso está certo, tá? Só estou falando aí, passando um scanner. Por muito tempo eu tenho falado que Hollywood foi o discipulador de gerações inteiras. Quantas e quantas meninas não estavam sempre esperando pelo amor da vida, do jeito que elas viam nos filmes de comédia americana, comédia romântica americana. Quantas e quantas situações a gente não olha à nossa volta e fala, que é isso, que coisa ridícula é essa, que coisa maligna. Mas claro, a gente aprendeu nos filmes que se tiver a música certa, bonitinha, rolando, e o roteiro está dizendo que a Sandra Bullock tem que ficar com fulano, mesmo que fulano tenha uma esposa, a gente, né, o roteiro está falando pra gente, mas aí eles dão tão bem juntos, a Sandra Bullock com o cara lá, não me processem, tá, Sandra Bullock? É o personagem da Sandra Bullock. Aí, nossa, mas eles se dão tão bem juntos, eles riem, mas é traição, querido, e a gente não percebeu, e a gente torceu, e no final deu tudo certo, e a gente falou, a gente foi discipulado por Hollywood, e esse é só um exemplo de tantas coisas, tantos filmes que a gente viu, virou regra no nosso coração sem a gente perceber. Não, Rafa, eu nem vejo isso, mas hoje em dia piorou, é muito mais coisa que a gente tem, os streamings, né? Então, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, HBO, blá blá blá, por aí vai. É um monte de coisa. É muita produção, e agora Hollywood ainda tinha umas travinhas de segurança lá para poder vender. Agora, você pode produzir o que você quiser, do jeito que você quiser e colocar no mercado. Então, a gente está vendo muita coisa e está sendo formado, está virando regra na gente muita coisa que a gente vê em séries, filmes, a gente vê muita coisa repetida, muitos conceitos que a gente vai absorvendo. E por aí vai também a respeito das mídias. Então, alerta, o meu lugar, minha gente, minha palavra, meu discipulado, está tudo meio que junto, formando o meu domínio, o meu reino. Isso adoece a gente. A gente vive coisas ad infinito na vida, porque a gente foi criado num lugar de tal jeito, com tais pessoas, a gente ama tais coisas e a gente sempre aprendeu que tal coisa é tal coisa e isso adoece a gente. Só um detalhe, né? Nessa galera que talvez você esteja percebendo, sejam seus amigos, tem uns 5, 6 amigos, ou aquela família X com 7 pessoas, é aleatório, tá, gente? Eu vou falando aqui, não é mirando ninguém. Você pode talvez pensar, não, mas aí não é meu domínio, é o fulano que domina esse grupo aí. A gente tem 1000 formas de estar no controle da situação. Tem gente que é ativo, influente, falador e tal. E tem gente que é mais passivo, estratégico. E você pode estar dominando nesse teu reininho aí desse jeito. Tem gente que é mais cooperador, que, sabe, enquanto a coisa aqui está indo, eu vou fazendo. Quando eu não gosto, né? Pensa aí no teu povo. Às vezes é um grupo de amigos, às vezes é uma igreja doente, às vezes é um projeto X missionário, ou o que quer que seja, o grupo do trabalho. Você tem aí um reininho pessoal. Então, às vezes tem um cara lá, uma mulher que é influente, ela leva as coisas à frente, tem outro lá que é mais estratégico e tal. Todo mundo está fazendo o que quer. E às vezes tem um cara que é mais, ou uma mulher, uma pessoa, vários que são mais cooperadores e falam, legal, vamos aí, vai ajudando, enquanto aquilo faz bem para ela. É como um bebê que está num colo, fala, aqui eu estou tranquilo,
O pessoal me dá coisa aqui, ó, no colo, ó, me dá mamadeira. Não é ele que está levando à frente, né? Mas ele chora, de vez em quando vem uma mamadeira, vem a comidinha e tal. Então ele vai cooperando e tal. Todo mundo sai ganhando. É a conveniência do egoísmo. Não estou falando que os bebês... todo mundo é pecador, todo ser humano. Estou falando que o bebê é maligno, tá? Mas ele é um pecadorzinho lá. Ok? Nós temos 1000 formas aí de viver o nosso domínio. E aí, qual que é o problema disso? O problema disso muito provavelmente isso vem de deuses funcionais e de idolatrias que a gente está pegando para a gente. O Deus da cultura, o Deus do meu pai, o Deus da família, o Deus não sei o quê, o Deus do dinheiro, o Deus do poder. E isso vem para a gente fica repetindo isso, e agora a gente dominando, mas com base nesse deusinho aqui. Um problema muito grave disso, muito grave, é que por causa desse meu lugar, minha gente, minha palavra, eu leio a vida com esses óculos, eu leio a Bíblia com isso aqui. Eu estou sempre lendo errado o que Deus fala, eu estou sempre lendo errado as situações. Isso vai moldando o meu coração, o jeito que eu enxergo a vida. Portanto, o seu domínio, ó que fascinante o seu domínio, o seu reininho pessoal, aquelas pessoas tal, vai estar sempre sendo o jeito que você vai ler as coisas. Quando você lê coisa na Bíblia falando uns aos outros, você não consegue enxergar que está falando de igreja local. Você está conseguindo enxergar que no máximo que é dessa galera aí, é mesmo, né? Eu tenho que aguentar. Aí você pensa nesse teu grupinho aí do seu reino. E isso se você gosta de Bíblia, porque de resto você está sempre lendo. Se você lê a Bíblia, você lê com essa, minha palavra, meu discipulado, eu sempre aprendi que tal coisa é tal coisa. Então você bate o olho na Bíblia, você não consegue enxergar certas palavras, porque você sempre aprendeu que esse é o teu discipulado, que a gente tem que fazer. A cultura do meu país é a seguinte, mas a cultura de Deus é outra. Não, mas você não consegue nem enxergar. O teu domínio pessoal aí não deixa você enxergar o que Deus está falando. Isso adoece a gente. O que mais? Eu interpreto tudo de forma doente. Eu vivo tudo, ou a maioria das coisas que eu vivo de forma doente. Se não é em relação ao reino de Deus, é o meu reininho pessoal. Eu me relaciono com todos de forma doente. É por isso que Deus fala sobre a sã doutrina, a saudável verdade de Deus, para limpar a gente disso. E a gente vai viver ciclos viciosos por causa dos nossos domínios, do nosso jeito de meu lugar, minha gente. Eu sempre aprendi isso aqui, eu sempre vivo isso aqui, tem que ser assim. Então você vai viver sempre ciclos viciosos, achando que está sempre acontecendo alguma coisa, porque você tem lá, teu pai sempre falou tal coisa, a tua teologia lá antiga sempre falou tal coisa, você não consegue mudar. Deus já mostrou na palavra, mas você não consegue mudar, então você sempre fica naquilo lá. E aí, o pior de tudo para mim, enfim, o pior de tudo é a gente estar com um ídolo no nosso coração. Mas aí o segundo pior é que a gente faz discípulos, mas não de Jesus, mas do nosso reininho. Quantas e quantas pessoas que iam para a igreja, que viviam a vida de Deus. Não estou falando que discípulo de Jesus é só igreja, mas com certeza tem igreja. Hoje você vê os filhos ou os discípulos, as pessoas que são influenciadas por essa pessoa, não indo para a igreja. Aprendeu com quem? Foi discipulado por quem? Por quem está vivendo o próprio reininho. E no seu reininho, aquela sua gente é a própria igreja. Então, os seus discípulos não vão deixar de frequentar a tua igreja. Então, o teu filho, o teu tutoriado não vai deixar de frequentar o grupinho do teu trabalho, ou o grupinho da tua família, ou o grupinho dos teus amigos, ou o grupinho do projeto X, do projeto XYZ. E por aí vai. A gente faz discípulo, a gente acha que vai fazer certas coisas para Deus porque a gente aprendeu que é aquilo lá, que é a palavra. Então a gente vai sempre fazer discípulo do nosso reininho, não do reino de Deus. Um discípulo da missão integral não é discípulo de Jesus. Um discípulo de outra missão não é discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus também vai fazer assistência? Vai.
Mas se eu só sou assistencial, eu faço discípulo de assistência, não de Jesus. Se eu só sou cantor, um discípulo do reino da música, da cantoria, vai ser discípulo disso, não de Jesus. Com Jesus tem música? Tem, mas Jesus não é só música. Está entendendo? Mas Jesus nos livrou disso. Jesus nos livrou disso. Em Marcos capítulo 1, de 9 a 15, você vê Jesus aparecendo ali no ministério, porque Marcos é mais marchado, é mais rápido, aparecendo para o ministério, falando: o reino de Deus é chegado, arrependam-se. Ele é o rei trazendo o reino, com as pessoas do reino, com a palavra do rei, ele é o próprio rei. E no Marcos capítulo 3, olha que impressionante o que pode fazer com a gente o nosso reininho. Marcos capítulo 3, verso 20. Então Jesus entrou numa casa e novamente ali reuniu-se uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Eu vou deixar só alguns versos com você para você perceber o que o nosso reino pessoal faz em relação a deformar a gente e fazer a gente cego para o reino de Deus. A família de Jesus estava querendo tirar Jesus da missão de Jesus. Falou: gente, tira ele daí, ele está cansado. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Então, os familiares de Jesus, incluindo a mãe, estavam vivendo outro reino que não o reino de Jesus. Mesmo capítulo 3, verso 31 a 35. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Olha Jesus. O que ele faz com o nosso reino, pessoal? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O reino é meu, diz Jesus. O povo é meu, a palavra é minha. Não comece a criar reininhos pessoais, e se criou, está na hora de se arrepender e deixar isso ser quebrado por ele. No capítulo 6, do verso 1 ao 6, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, a cidade dele, acompanhado dos seus discípulos, ou seja, reino de Deus, discípulos de Deus, palavra de Deus. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, muitos dos que ouviam ficavam admirados. Agora, olha só o reininho das pessoas ali da cidade de Jesus. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. O povo da cidade de Jesus tinha um reininho pessoal tão forte que eles não conseguiram enxergar Jesus como o rei, trazendo o verdadeiro reinado, o verdadeiro lugar, a verdadeira gente e a verdadeira palavra. Mas esse... não faz... Não gosto aí não. Não faz o nosso projeto, não faz as nossas coisas. Na nossa família, na nossa cidade, sempre foi verdade que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Paciência, fica sem Jesus então. E aí por aí vai. Jesus mostra o nosso coração em Marcos capítulo 7. Jesus mostra o coração dos seus discípulos no capítulo 8. Quando Pedro pega ele ali para dar uma bronca, Jesus falou: vocês estão certos, eu sou o Cristo, mas eu tenho que sofrer, eu vou ter que morrer, eu vou ter que fazer isso e vou ressuscitar, tá bom? E Pedro chegou, tirou Jesus de lado e falou: Jesus, deixa eu te ensinar uma coisa, não é assim não. Reininho pessoal. E aí, Jesus tem que escancarar aquilo e repreender Pedro na frente de todo mundo, falar: para trás de mim, Satanás.
O teu coração e o coração de vocês não estão nas coisas do reino de Deus, está no reino de vocês. E aí, no capítulo 10, eu estou fazendo aqui uma voada com vocês até esse ponto aqui, capítulo 10, você anota, depois você vai ver. A partir do verso 32, Jesus já está subindo para Jerusalém, porque ele está indo para ser entregue. Ele está indo porque ele sabe o que vai acontecer, ele vai ensinar, vai ser entregue, vai morrer e vai ressuscitar, certo? Mas tem um monte de gente achando que ele vai chegar em Jerusalém, vai dominar tudo e instaurar o reino que todo mundo queria. Nosso reino, nossa pátria, Jerusalém acima de todos, uou, aê, vamos tirar os ímpios daqui, tá ligado? Arminha. E aí, na subida para Jerusalém, desculpa se te ofendeu, não é a intenção. Capítulo 10, versos 35 em diante, você vê que Tiago e João dizem assim para Jesus. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queramos que nos faça o que vamos te pedir. Ai, Jesus, muito paciente. O que vocês querem que eu faça? O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e um à tua esquerda. E aí você já sabe como continua. Jesus fala: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem qual que vai ser, como eu vou sentar, como vai ser o processo da minha glória, de acontecer a minha glória. Eu vou morrer. Vocês não estão entendendo isso? Eu vou sofrer muito nessa terra. Só que Tiago e João, como muita gente estava achando que Jesus ia para Jerusalém, sentar num trono e começar a mandar, e eles queriam fazer parte desse reininho pessoal ali, falou: não, a gente quer ter domínio também entre a galera. E Jesus fala: vocês sabem que os que exercem poder e autoridade no mundo, eles fazem de tal jeito, mas no reino de Deus é o contrário, a gente é chamado para servir. Vocês estão pensando em outras coisas ainda. Tiago e João estavam considerando um reininho pessoal ainda. Tanto é verdade que Jesus tem que ensinar eles depois da ressurreição. E ao ser elevado aos céus, depois de ter muito ensinado, eles ainda perguntaram: mas quando é que você vai restaurar o reino? Porque a gente queria aqui já fazer o nosso reino. Jesus falou: não, só o Pai sabe. Vão e façam discípulos. Vão espalhar o meu reino, não o seu reino pessoal. E aí, é isso. Minha gente, em Efésios capítulo 2, por favor, leia como Jesus tira a gente do nosso reino de trevas, nosso reino pessoal, e coloca a gente no reino dele, e que é a igreja. Capítulo 3 também fala isso. Colossenses 1,13 diz que Jesus nos tirou, nos removeu. Eu vou terminar com esse texto, e aí não vai ficar nas minhas palavras, mas nas de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Pois ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para... pois ele e o Pai. O Pai nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Era isso que Jesus estava fazendo na cruz, morrendo porque a gente tem os nossos reininhos, e o Pai tira a gente do nosso reino de trevas, das nossas opiniões, meu país, minha cultura, minha região, meus pais, minha galerinha, o jeito que eu sempre aprendi, aquilo que está no meu coração. Deus tira a gente desse reino de trevas e coloca no reino do seu Filho amado, Jesus. O reino é dele. A gente é de Jesus. E a palavra é dele. Não é o que eu acho, é o que ele diz. Não são as pessoas que eu escolho ali, que eu vou caminhando só porque eu quero aquelas ali. É quem Jesus escolheu. E sim, a igreja local faz parte do reino de Deus, como embaixadas desse reino, representações físicas e materializadas do reino de Deus. Se você não está fazendo parte de uma igreja local, provavelmente você está vivendo o seu reininho pessoal. Não que igrejas locais não possam viver. Tá? Elas podem estar doentes também, mas procure uma igreja local que viva o reino de Deus. Meu amado, minha amada, não negue as suas inclinações para escolher ou viver o seu lugar, o que você sempre aprendeu do seu lugar que você trouxe.
daquele lugar. Não negue suas inclinações para, não, a minha gente é essa daqui. Não negue as suas inclinações para, não, a minha palavra é essa. Não é sobre o meu domínio. Ai, que fascínio, meu domínio. Não é sobre eu. É sobre Jesus e como Ele fez o nós. Não negue as suas inclinações para isso. Não seja raso também. Deixa Deus aprofundar essa conversa e mostrar, é isso aqui. Isso aqui é a tua palavra do teu coração. Você acha que você sempre aprendeu isso em tal igreja e nunca mais quis tirar do teu coração. Mas eu já te mostrei outra coisa mais profunda, mais bela, e você ainda não larga essa tua verdade. Não seja raso, deixa Deus tirar. Você sempre aprendeu com seu pai, viveu lá com sua família tal coisa. Não seja raso, deixa Deus falar, olha, essa aqui é a tua verdade. Está te adoecendo. Está adoecendo os seus relacionamentos. Vamos tirar? Confesse. Confesse. Mas olha para Jesus como o perfeito rei. Aquele perfeito que criou a gente perfeita e tem a palavra perfeita. Ele é a encarnação, Ele é a palavra que se fez carne para a gente. Adore, louve a Jesus. Peça por mudança. Leia a Bíblia. Ore. Esteja em corpo. É o reino dele. É o povo dele. É a palavra dele. Deus te abençoe.